Então tá começando a gravação, tá, Josi e pessoal? Então, primeiro quero dar bom dia, né, a todos e a todas. Dar bom dia para a Josiane, né, e, em primeiro lugar, agradecê-la ter aceitado o convite para estar com a gente hoje aqui na disciplina de Fronteiras em Biologia Celular, né, do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular do Campus Duque de Caxias, né. Enfim, para quem não conhece, algumas pouquíssimas pessoas conhecem, a Josi foi minha aluna, né, foi minha primeira aluna de mestrado, minha primeira aluna de doutorado. Josi caiu de paraquedas, para minha sorte, na minha vida, entendeu? Mas a Josi é do Maranhão, né, e, na verdade, fez mestrado e doutorado aqui no Instituto de Biofísica, chegou na Biofísica em 2007, 2007. Ficou até 2018, né, Josi? Foi. 2018, Aí voltou para o Maranhão, mas eu ainda tenho esperança de que eu vou um dia trazer ela de volta para o Rio. Para minha felicidade, assim, entendeu? Manter os filhos debaixo das asas. Então, vou explicar por que eu chamei a Josiane para dar essa aula hoje, né? Porque corpos lipídicos é uma paixão dela e minha, né? É uma paixão nossa. Eu acho que é uma paixão que eu passei para ela também, né? Na verdade, a Josiane teve um papel muito importante na minha vida profissional. Não foi só porque ela foi minha primeira aluna, não, mas ela chegou do Maranhão trazendo para o grupo uma expertise que a gente não tinha, né? Que é todo o trato e a experiência de trabalhar com animais, né, com modelos animais em laboratório, né. Então, ela me ajudou muito a implantar o modelo de leishmaniose cutânea para tratamento com drogas, né, candidatos a agentes quimioterápicos, né, para leishmaniose. Sim, foi assim, e por sinal, ela foi embora e eu não consegui fazer de novo sem ela. Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, precisa ter paciência e precisa gostar e precisa ter uma relação com os animais também muito especial. Então, e isso é uma coisa que a Josiane tem, né? A outra visão que ela trouxe para o grupo foi a visão, a Josiane é farmacêutica de formação, né? A outra visão que ela trouxe para o grupo, né, foi a visão da quimioterapia, mas com o lado mesmo da farmacologia, da farmácia propriamente dito, do tratamento mesmo, né? Então, ela agregou muito ao nosso grupo de pesquisa quando ela chegou. E tem uma outra coisa também que a Josiane nos ensinou muito a cultivar nos anos que a gente teve junto, né? Que é a vontade de encontrar um tratamento para as leishmanioses, né? Então, ela me ensinou a ver a doença pelo outro lado, né? Não ver a doença pelo lado do cientista que está tentando entender o parasito ou buscar algum tratamento novo, mas ver a doença do lado do paciente, né? Ver a doença do outro lado, né? Porque ela é do Maranhão e ela convive num estado onde a leishmaniose está ali o tempo inteiro, né? É muito endêmico, né? E ela veio para o Rio para fazer mestrado e doutorado porque ela queria encontrar a cura da leishmaniose. A gente continua querendo juntas encontrar a cura da leishmaniose. Eu nunca, essa é uma esperança que eu nunca vou perder na minha vida. Mas, enfim, então... E corpos lipídicos foi uma coisa que a gente começou a estudar juntas. A gente tentou, né, mas aí acabou que a Josi foi embora, mas a gente não desiste nunca, enfim, e é uma organela super interessante, ela vai falar, né, ela me perguntou outro dia, eu posso falar que é organela, eu posso discutir aquela coisa se é organela ou estrutura, então corpos lipídicos é o tipo da coisa que faz a gente discutir o que é organela, o que é estrutura, qual o conceito de organela, então ela vai falar bastante sobre isso, e ela tem bastante conhecimento nessa área, por isso que ela está aqui hoje com a gente. Josi, muito obrigada, viu, pela presença e por aceitar o convite. De nada, eu que agradeço. Na verdade, eu estou um pouco preocupada.
Não, mas no seguinte sentido, eu espero que a aula que eu montei, ela alcance assim, as expectativas, né? A minha ideia para falar com vocês sobre corpos lipídicos é tipo colocar ele dentro de um contexto que faça sentido, porque hoje a gente vai discutir essa questão de ser organela, mas ela, dentro das doenças que a gente gosta, que são as doenças negligenciadas, ela é uma organela que ainda não está classicamente dentro do grupo é, de, de, de estudo propriamente dito, né? E o legal é que, como a Juliane falou, à medida que a gente ia avançando nos nossos trabalhos, com a quimioterapia e trabalhando com os inibidores da síntese de ergosterol, trabalhando com os fosfolipídios, os, os corpos lipídicos iam aparecendo para a gente, né, na microscopia, das diversas formas, e também as pessoas, de uma forma geral, os outros grupos, também estavam descobrindo os fosfolipídios, descobrindo os corpos lipídicos. Então, à medida que a gente avançava nas coisas que a gente observava no nosso trabalho, houve também nessa última década um boom de estudos. E hoje, eu posso dizer para vocês que não é uma organela de longe negligenciada, porque ela tem importância muito grande no organismo de uma forma geral. Então, como é um curso de biologia celular, eu tentei trazer um pouco do que poderia ser uma fronteira entre a gente discutir a biologia celular, a gente discutir a estrutura, mas também a gente trazer um pouco para entender o contexto dos corpos lipídicos dentro do organismo, de uma forma geral, entender como ele está. E, no final, a gente dá uma pincelada sobre a importância dele no processo de saúde e doença, para que a gente possa conectar os nossos estudos de biologia celular nesse processo de interação com o organismo, seja ele um protozoário, seja ele um fungo, uma bactéria, ou um organismo de eucarioto superior, como as células de mamífero. Porque os corpos lipídicos, eles são estruturas conservadas que estão em todos, como a gente vai ver, estão todos esses micro-organismos, mas para cada um, para cada célula, ele vai ter uma determinada função. Podemos começar? Então, me chamo Josiane, qualquer hora que vocês precisarem parar, se vocês quiserem fazer perguntas pelo áudio, fiquem à vontade. Eu fico, assim, incomodada de ficar falando sozinha. Nessa hora faz falta a gente olhar, assim, cara a cara os alunos, tá? Então, toda vez que eu vou dar aula de biologia celular, eu sempre gosto de colocar esse slide. Por quê? Porque eu gosto de que a gente entenda aonde a gente está estudando, o que a gente está observando, né? E entender que a biologia celular não é só o estudo de uma célula isolada, mas que essa célula está conectada com todo um organismo. E que todo o ambiente que ela está determina o seu comportamento. Isso vocês já viram, assim, com todas as outras aulas, a partir do estudo das outras organelas que vocês já estudaram. Então, eu sempre gosto de destacar que a gente está trabalhando o nível celular, e dentro desse nível celular, a gente está trabalhando esse nível das organelas, tá? Mas a gente precisa entender, e hoje a gente dá uma pincelada no contexto do nível tecidual, e para a gente entender esse processo de a interação dessa organela com o corpo, né, com o organismo humano como um todo, a gente precisa entender que ela está inserida dentro de um contexto de um órgão, de um sistema e do organismo humano de forma completa. Então, os corpos lipídicos, e aí eu deixei o nome mesmo em inglês, que é como vocês vão encontrar as maiores informações, eles podem ser encontrados em vários tipos celulares. E aqui vocês estão mais do que familiarizados com as células aqui apresentadas, né? Nós temos um desenho esquemático de uma célula animal, nós temos um desenho esquemático de uma célula vegetal e, muito drasticamente aqui mostrando para vocês também, uma bactéria,
tá? Um desenho esquemático bem simples, mostrando para vocês a estrutura de uma bactéria. Então, esses corpos lipídicos, tá? Eles vão estar presentes nessas células eucarióticas, nas plantas e também nas bactérias, ok? Então, aí a gente já tem um primeiro conceito. São organelas que estão distribuídas por todos os tipos celulares. E isso faz com que ela tenha uma variedade de funções enorme no organismo. Então, aqui nós temos essa imagem, esse desenho esquemático de uma célula eucariótica 3D, com todas as organelas que vocês já conhecem. Tiveram uma aula maravilhosa de mitocôndria, que eu tenho certeza que a Juliane fala com muito amor e paixão das mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático e todas as outras organelas aqui representadas. E ao lado eu coloquei para vocês uma imagem, né, 3D, mas é uma computação gráfica, que mostra exatamente o núcleo da célula, o citoplasma, e essas estruturas arredondadas, né, com esse formato arredondado em amarelo, estão representados os corpos lipídicos, como eles podem ser observados, tá? Então, esses corpos lipídicos, na verdade, eles foram descobertos há muito tempo, desde o século XIX, a partir de microscopia óptica. E quando o Altman descobriu os corpos lipídicos, ele estava procurando e pesquisando, e foi na mesma época que ele descobriu as mitocôndrias, também por microscopia, primeira vez. E foi possível observar esses corpos lipídicos justamente por conta do evento da refração, em que você tinha óleo imerso num citosol que tem uma característica aquosa. Então, ele observou que existiam estruturas ali, à medida que a luz, né, passava por essas estruturas, aquilo voltava a reflexão para os seus olhos e ele percebeu que eram estruturas diferenciadas. Mas, naquele momento, não se tinha resolução para entender exatamente do que se tratava, de que tipo de organela ou estrutura estava se descobrindo naquele momento. Então, quando você for fazer uma pesquisa na literatura sobre os corpos lipídicos, você vai encontrar diversos descritores. Aí você vai encontrar corpos lipídicos, lipid bodies, lipid droplets, lipid particles, proteínas, lipid glóbulos. Todos esses nomes vocês podem encontrar. Mas, atualmente, nos últimos anos, a grande parte da literatura ela tem fixado na denominação lipid droplets. Em português, nós costumamos chamar de corpos lipídicos. E quais são os tipos celulares que apresentam esses corpos lipídicos, já que a gente está falando de uma organela? Nós temos nos mamíferos os adipócitos, hepatócitos, células musculares e esqueléticas, macrófagos, leucócitos e células esteroidogênicas, que são produtoras de hormônios. Nós temos nas leveduras, os procariotos e nos protozoários, nos diversos tipos de protozoários. Então, como eu já tinha comentado com vocês, uma estrutura é uma organela que acompanha toda a evolução celular, né? Desde os procariotos até os eucariotos superiores. Essa imagem, ela mostra aqui para a gente os corpos lipídicos de uma célula de mamífero por uma técnica de oil head O, que você pode observar por microscopia óptica de luz comum, em que você dá esse corante, e esse corante tem afinidade por lipídios. Mas aí, como vocês já estão assim, craques e experts em saber, você tem as limitações da própria microscopia e do próprio corante, e você consegue observar a densidade desses corpos, mas não dá para contar, você só consegue perceber, a partir dessa técnica, o quanto as suas células apresentam os corpos lipídicos. Mais para frente, nós vamos ver outras imagens. Então, quais são as características básicas, né, desses corpos lipídicos? E aí a gente começa a entender essa estrutura. Ele tem
uma monocamada de fosfolipídios. É isso mesmo, apenas uma camada de fosfolipídios. Nós vamos discutir mais a respeito disso. O tamanho pode variar de 50 nanômetros a 100 nanômetros. Isso é uma variabilidade muito grande. Vai depender do tipo celular, vai depender o tamanho dele, depende do tipo celular, depende da função que ele exerce na célula. Varia em número de célula a célula, quer dizer, uma célula pode ter 2, 3, 4, 10. Depende do que está acontecendo no metabolismo daquela célula. A composição de uma célula para outra, apesar de ter, a gente vai ver lipídios neutros, colesterol, ésteres de colesterol, triacilglicerols, essa composição ela pode variar de uma célula para outra. Ele apresenta vários graus de maturação, quer dizer, no momento inicial de formação, ele vai ter determinada quantidade de triacilgliceróis. E aí, à medida que ele vai amadurecendo, à medida que ele vai crescendo em tamanho, que vai havendo a lipogênese, né? O aumento desses corpos lipídicos, você pode ter a incorporação dos ésteres de colesterol, ou quando tem a lipólise, que começa a haver a quebra desses lipídios, você pode ter a redução do número de triacilgliceróis, tá? E ele apresenta uma organização diferenciada dos lipídios no lúmen da célula. Aqui mostrando para vocês essa imagem superior, né, a um corpo lipídico, aí você começa a observar a interação que ele apresenta com outras organelas, como o retículo endoplasmático e a mitocôndria. Aqui embaixo, né, essa imagem, a gente tem o desenho esquemático da principal estrutura desses corpos lipídicos. Aí você observa aqui em lilás a monocamada de fosfolipídios, você observa que tem proteínas inseridas nessa monocamada, e você tem proteínas que fazem a passagem pelo core hidrofóbico e que tem também saída para a região citoplasmática, para a parte hidrofílica. Você tem os esteróis ligados nessa membrana, podem estar ligados a essa membrana monocamada de fosfolipídios, e você tem dentro esse core, né, essa estrutura formada por triacilgliceróis, ésteres de colesteróis, e dependendo do tipo celular, podem existir alguns tipos de cera também. Então, aqui só mostrando para vocês, nessa imagem, a gente tem um outro corpo lipídico, e aí eu acho que vocês já estão mais familiarizados com as microscopias, e aí é fácil você perceber o seguinte, como ele está envolto por apenas uma camada de fosfolipídios. Aí você pode perguntar, mas eu observo aqui nessa setinha escura, eu observo um perfil de membrana. São organelas que possivelmente estão associadas a esses corpos lipídicos, ok? Então, se a gente começa a falar de lipídio e a gente começa a conectar lipídio com o organismo, né, com o corpo humano, a primeira coisa que vem na nossa mente é o tecido adiposo, né? Todos nós temos uma ideia ou conhecemos a fundo do que se trata o tecido adiposo, um tipo de tecido conjuntivo que é responsável por armazenar essa gordura, e nos adultos essa gordura é muito importante para a produção de energia. Então, aqui é um corte histológico com hematoxilina e eosina, tá? Em que você pode observar essas regiões eletrolucentes, são todas as regiões onde nós temos adipócitos. E aí você observa o seguinte, que tem a região do núcleo e as regiões eletrolucentes. Aí você vai dizer assim, mas por que, vai me perguntar, mas por que nós observamos dessa forma? Por esse método de coloração, os lipídios foram extraídos pelo que os materiais que foram utilizados. Aí você vai lembrar lá das técnicas de microscopia óptica e de coloração. Só que aqui a gente consegue observar o seguinte,
que aonde tem essas estruturas claras, essas regiões claras, é o local aonde, dentro desses adipócitos, os lipídios estavam armazenados, ok? Então, toda vez que você observar por essa técnica de hematoxilineosina, observar essas células em que o núcleo está bem apertado e o citoplasma é muito pequeno e você tem essas regiões claras, você pode ter certeza que você está observando um tecido adiposo. Então, aqui mostrando para vocês, fazendo a conexão, como a microscopia óptica, aqui do lado esquerdo, em roxinho, por hematoxilineosina. E aí, na microscopia eletrônica, você consegue observar que aquilo que parece vazio não é um vazio. É o core de lipídios, de triacilgliceróis e ésteres de colesterol. E aí você observa o núcleo apertadinho, lateralizado, tá? E todas as organelas celulares aqui apertadas, compactadas dentro desse citoplasma, em que grande parte dele é uma grande gotícula de lipídio. E essa célula aqui é o famoso adipócito que nós conhecemos. Então, os adipócitos são as células que guardam esses corpos lipídicos nessa grande configuração. E esses corpos lipídicos ali, esse corpo lipídico, né, que geralmente nos adipócitos é um só, ele tem toda o core de ésteres de colesterol, colesterol e triacilgliceróis, importantes para a função do tecido. Ok? Alguma dúvida, gente? Então, aqui, só mostrando para vocês. Então, os adipócitos, eles apresentam vários corpos lipídicos. Os adipócitos, eles começam a se desenvolver de células mesenquimais, são chamados os pré-adipócitos. Eles começam a se maturar a partir do momento que eles vão absorvendo essas gorduras do organismo, tá? E aí aqui você vê um pré-adipócito com poucos corpos lipídicos e depois você vê um adipócito completo com seus corpos lipídicos. Então, aquela ideia, né, que um adipócito uma vez uma célula diferenciada em adipócito, ela não retorna ao seu estado anterior. É verdade. Uma vez que uma célula mesenquimal ela sai do estado de pré-adipócito e se transforma no adipócito, porque aqueles lipídios e a maturação desses lipídios dentro da célula aconteceu, você agora tem um adipócito maduro que vai ser responsável até o final da vida desse organismo pelo armazenamento de gorduras. Então, só para mostrar para vocês, sair um pouquinho aqui, perdão, da configuração. Mas o que nós temos nesse desenho esquemático do tecido adiposo? Por que eu estou falando do tecido adiposo? Porque é o tecido mais clássico em que vocês vão observar o aparecimento de corpos lipídicos, que aparece de uma forma clássica, né? Que foi a primeira forma onde eles foram descobertos. E nesse tecido adiposo, nós vamos ter não apenas os adipócitos, mas nós vamos ter outros tipos celulares, nós vamos ter uma matriz extracelular, nós vamos ter células do sistema imune, células troncos, células que fazem parte de regeneração. Então, ele é um tecido complexo e esses adipócitos estão aqui dentro desse tecido, fazendo toda essa característica, dando toda essa característica a esse tecido de armazenamento de energia nos organismos humanos adultos. Esses corpos lipídicos, eles são importantes para o corpo todo, né? Não apenas para o tecido adiposo, mas para o tecido adiposo, aonde ele está distribuído e nas células do organismo de uma forma geral. Agora a gente começa a sair do nível do organismo e entrar no nível celular. Então, aonde a gente pode encontrar esses corpos lipídicos além do tecido adiposo? Nós podemos encontrar no epitélio mamário, porque, por exemplo, os mamíferos produzem leite e esse leite
seja de animais ou de humanos, apresenta uma alta taxa de gordura. O coração precisa da quebra desses lipídios para produção de energia. O tecido adiposo, como a gente já viu. O fígado, que é um órgão muito importante, um órgão fronteira entre o sistema digestivo e o sistema hormonal e o sistema metabólico de captação de energia, e também o intestino. Esses são os principais tecidos onde a gente pode encontrar também corpos lipídicos. Mas em todas as células do organismo, você encontra um nível de corpo lipídico. Por quê? É a forma como a célula individual guarda sua própria energia para o consumo rápido. Imagine você o seguinte, nós temos no fígado, nós temos guardado glicogênio, nós vamos ter gorduras ali, e elas vão ser ativadas no momento da necessidade. Mas essa necessidade é uma necessidade que vai socorrer o corpo inteiro. Mas para uma necessidade celular pontual, a célula, ela mesma, já guarda uma percentagem, uma porção dos seus lipídios, para que ela possa, então, trabalhar ali no seu metabolismo basal, tá? Então, aqui só mostrando para vocês como que esse tecido adiposo se conecta e conversa com o sistema cardiovascular, com o pâncreas, com o fígado, com o músculo e com o cérebro. E essa imagem é muito legal porque ela traz vários, como a gente vai falar no final da aula, ela pode trazer vários insights. Como o tecido adiposo e os adipócitos e os corpos lipídicos, agora falando da organela, atuam no sistema cardiovascular, atuam, por exemplo, no pâncreas, no fígado, no músculo e no cérebro. Toda essa atuação, toda essa regulação pode levar ao desequilíbrio do corpo e desequilíbrio metabólico. Então, sempre que vocês associarem corpos lipídicos, pensem em palavras-chave como hipóxia, atividade simpática, estresse oxidativo e inflamação. Essas palavras-chave, elas podem determinar a saúde e a doença, dependendo do estado como esses corpos lipídicos estão no organismo. Eu coloquei só uma síntese aqui do tecido adiposo, que ele atua como um sistema endócrino, ele gera hormônios que vão influenciar na atividade metabólica dos outros sistemas orgânicos. Então, a gente tem o tecido adiposo, com grande relevância para o acúmulo lipídico nos corpos lipídicos, e a partir desse sistema adiposo, nós vamos ter toda a atividade metabólica que vai direcionar os outros sistemas, tá? Esse sistema adiposo, ele produz hormônios que vão influenciar no metabolismo sexual, na regulação da pressão arterial, na sensibilidade à insulina, no armazenamento do uso de gordura, na coagulação do sangue e sinalização celular. Então, todas essas questões que eu acabei de falar para vocês, os corpos lipídicos podem atuar. Então, entender o corpo lipídico, a sua atuação tecidual, você começa a conversar e ter entendimento como as doenças metabólicas e as doenças no organismo acontecem, tá? Uma outra característica é que uma das principais funções das células adiposas é aumentar a sensibilidade do corpo à insulina, protegendo contra a obesidade. Esse tecido adiposo, ele mesmo produz hormônios que vão atuar no cérebro, que vão promover a quebra de gordura, aumentar o uso de energia dessas gorduras no músculo, e tudo isso vai levar à redução de peso corporal e diminuir o risco de desenvolver doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Então, agora, pensando dentro da biologia celular, o corpo lipídico é uma organela? Há alguns anos atrás, quando a gente começou a estudar o corpo lipídico, que ele começou a aparecer em microscopias para a gente, nós nos deparamos com imagens como essa, tá? Em que você vê essa estrutura arredondada com
essa característica eletron-densa, né? A afinidade que os lipídios têm pelo ósmio, né? E você não conseguiu observar uma dupla camada de membrana, né? A membrana clássica. Então, a partir dali, começou-se a discussão, e era uma discussão dentro do nosso próprio laboratório, era: os corpos lipídicos não são organelas porque eles não apresentam uma estrutura clássica de membrana, tá? Então, a gente começou essa discussão. Então, não é uma organela. Algumas pessoas... E aí ficou uma briga entre os biologistas celulares, inicialmente, por essa questão. Ele não apresenta uma membrana clássica, tem apenas uma monocamada. Então, como que essa estrutura se mantém na célula? Como que ela se sustenta? A partir dos estudos, de vários estudos, em todos os sentidos, começaram, então, a entender a estrutura e organização dessa organela. E aí, então, os corpos lipídicos agora estão começando a ganhar esse caráter de organela, tá? Então, eles apresentam, sim, atividades celulares essenciais para a célula, como eu já falei para vocês, intensidade de pouso, estoque de energia, é essencial para o funcionamento do metabolismo do corpo humano. Nas células, é um estoque de energia para todo o funcionamento do metabolismo celular. E possui uma função específica e possui também características importantes de organelas, que a gente vai ver mais à frente. Possuem proteínas ancoradas na membrana, possuem estruturas internas, eles têm a capacidade de crescer, de sair da sua região de formação no retículo endoplasmático, crescer, se diferenciar. Ora, eles se aglutinam, ora, eles se separam. Então, eles apresentam uma dinâmica de organela clássica. Só que essas descobertas foram feitas recentemente. Então, hoje, nós podemos, sim, categorizar os corpos lipídicos como uma organela. Tá? E aqui, eu começo trazendo os desenhos da estrutura do corpo lipídico para vocês. Então, é essa estrutura que a gente vai encontrar dentro das células, dentro dos organismos, tá? Então, como eu já falei para vocês, nós vamos ter... vocês conseguem... conseguem observar a setinha, beleza. Então, acompanha aqui a setinha do computador comigo. Então, a gente tem as proteínas, primeiro começando da parte inicial, né? Nós temos a monocamada de fosfolipídios e a sua organização, tá? Nós vamos ter as proteínas e as variedades de proteínas, não é apenas um único tipo de proteína. Esse core, essa estrutura de proteína vai depender do tipo celular, tá? Nós vamos ter enzimas que vão fazer justamente aquilo que eu falei para vocês, aquele mecanismo de ora você quebra lipídios, ora você estoca lipídios. Então, as lipases vão fazer o tempo todo estar trabalhando nessa forma de quebrar os lipídios na necessidade do organismo, levando a essa dinâmica de aumento e redução em tamanho desses corpos lipídicos. Essas proteínas são dinâmicas, ora elas vão estar inseridas ali nesse core da monocamada, ora, no momento de redução do tamanho desses corpos lipídicos, elas podem ser liberadas e podem sair, tá? Outra característica importante que eu gostaria que vocês olhassem aqui nesse desenho esquemático do lado é que esses corpos lipídicos, eles não estão aleatórios no citoplasma da célula, tá? Eles nascem a partir do retículo endoplasmático liso, vocês já estudaram o retículo endoplasmático, e aí, da região, como a gente vai ver mais à frente, de uma determinada região do retículo endoplasmático, começa, então, o crescimento, o budding dessa estrutura dos corpos lipídicos. Mas eles, logo após serem liberados para o citoplasma, eles interagem com o retículo endoplasmático, interagem com a mitocôndria, com lisossomos. Então, e isso traz uma dinâmica muito grande dentro da célula. Ora, existem organelas que precisam dessa energia,
dos lipídios, ora, esses corpos lipídicos precisam da estrutura das organelas. E aí, só trazendo um gancho para vocês, vocês tiveram a última aula, Juliane, eu vi que foi a autofagia, né? Morte celular, autofagia. Os corpos lipídicos, eles são muito, muito, muito importantes em processos de autofagia, em que você tem a questão do balanço energético celular de forma muito dramática. Então, nesse processo de autofagia, os corpos lipídicos participam intensamente, ora sendo carregados, ora sendo reduzidos. Essas imagens eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês como que esses corpos lipídicos estão ali dissociados no citoplasma da célula, quer dizer, estão liberados no citoplasma da célula, uma vez que eles saem dessa estrutura, que eles são... o budding, né, acontece a separação deles da membrana do retículo endoplasmático, eles estão ali no citoplasma. E as teorias de agora, as novas teorias, falam que uma célula com corpos lipídicos é como se ela fosse um processo de emulsão, é como se fosse uma emulsão. Uma emulsão é quando você tem duas fases, uma fase líquida e uma fase aquosa. Então, o citosol, ele é aquoso, e os corpos lipídicos têm a sua característica de ácidos graxos, sua característica oleosa. Então, é como nós colocamos óleo na água. Se você agitar, você vai ver que não se mistura, mas o sistema fica estável. E esses corpos lipídicos funcionam assim dentro das células. Eles estão de maneira estável, dispersos no citosol, como um sistema de emulsão. São sustentados, por exemplo, por filamentos do citoesqueleto, como os filamentos de vimentina, estão associados a organelas, como eu falei para vocês, como mitocôndrias, podem estar próximos das mitocôndrias, podem estar ainda associados ao retículo endoplasmático ou em conexão com o retículo endoplasmático, como mostra aqui na setinha para vocês. Não sei se está aqui. Como mostra aqui na setinha para vocês. E aqui ao lado, nessa figura ao lado, você começa a observar corpos lipídicos já mais estruturados e o início da sua formação. Se vocês observarem aqui na minha setinha, bem no centro, a gente tem o início da nucleação a partir do retículo endoplasmático. Então, da onde que surgem os corpos lipídicos? Eles surgem a partir das membranas do retículo endoplasmático liso. Ali é o seu local de formação, ok? Então, a partir dali é que toda essa estrutura começa a ser montada. Como vocês podem observar aqui nas micrografias, tem os corpos lipídicos, e as setinhas mostram a intensa conexão dessas setas com o retículo endoplasmático, porque o retículo endoplasmático liso é o seu local de origem, é o seu local de formação. Essa imagem, na verdade, esse esquema eu trouxe para mostrar para vocês, fechando essa ideia dos lipídios de uma forma geral, em que os corpos lipídicos citoplasmáticos eles podem ser encontrados nos adipócitos humanos, nas células mamárias, nos fungos, quer dizer, nas leveduras, nas algas e até mesmo em alguns tipos de partícula de borracha, tá? Nos procariotos, aqui faltaram os protozoários, tá? Aqui foi uma falha minha, faltaram os protozoários. Os fungos, já está aqui nas leveduras, os protozoários, isso. Nós podemos encontrar também nos organismos procarióticos, nas bactérias, nas cianobactérias, nas algas, e também nós podemos encontrar esses corpos lipídicos nas plantas, nas células de origem vegetal. Só mostrando para vocês aqui a variedade, ainda existem bem mais
tipos celulares que eles podem ser encontrados. E aí, eu trouxe esse slide, assim, uma organela para chamar de sua, porque todo mundo tem, principalmente as mulheres, têm assim, algum tipo de apego com os seus adipócitos, né? A perda de peso, a redução de peso. Então, você traz isso para você, o adipócito cheio de lipídios, né? Então, uma organela para chamar de sua, porque você assume aquele papel, aquela gordura como sendo sua, e agora ela, com essa característica de organela, ela traz para a gente essa diversidade de participações no organismo de uma forma geral. E essa diversidade, ela acontece tanto em número quanto em forma. Então, parece muito simples, mas, por exemplo, aqui você vê uma célula de mamífero, uma célula eucariótica superior, e você vê que bem delimitado, elétron denso, os corpos lipídicos. Aí você vai dizer assim, mas parece ser fácil contar os corpos lipídicos. Eu vou falar uma coisa para vocês, é um negócio muito difícil. Por quê? Aqui a gente está vendo um corte bidimensional. Quando você faz a estrutura 3D, que você vê que ele, muitas vezes, não é essa esfera perfeita, ou ele pode mudar de forma, ou existem corpos, partículas em outros planos, porque ele tem uma variedade de tamanho muito grande, tem uma quantidade muito grande, você começa a observar as dificuldades em se estudar essa diversidade, tanto em tamanho quanto em número. Você precisa utilizar outras técnicas para fazer a contagem desses corpos lipídicos, ok? E dentro de um mesmo tecido, esse número pode também variar. Por exemplo, se você tem uma cultura de célula que você está trabalhando, vamos supor, 10 a 6 células, como a gente trabalhava com a leishmania, uma célula tem uma quantidade diferente de corpos lipídicos da outra célula. Então, não é como é que eu posso dizer? Não é uma característica física, fixa. Isso vai variar conforme o metabolismo da célula. É um olhar pontual sobre uma célula, sobre o metabolismo daquela célula, tá? Nessa figura ao lado, nós vamos ter também corpos lipídicos, só que agora aqui você começa a ver que eles já estão mais eletrolucentes, eles já estão mais claros. Qual é essa característica? Aqui você já tem um outro tipo de lipídio, já não é, a grande massa dele já não é formada por triacilgliceróis, já é formada mais por ésteres de colesterol. E aí você não tem tanta afinidade, você não tem a afinidade do ósmio por esses ésteres de colesterol, então você não tem essa densa marcação. Só para a gente começar a entender essa diversidade, tanto de número quanto de composição. Aí eu trouxe aqui para vocês mais essas imagens, mostrando para vocês o tamanho que ele pode atingir dentro da célula, tá? Aqui embaixo eu gosto muito dessa imagem, porque ela traz, dentro do contexto da microscopia, como seria a organização molecular, os corpos, os fosfolipídios, as proteínas, as perilipinas inseridas nessa monocamada. Nós temos as RABs, nós vamos ter os ácidos graxos livres, nós vamos ter os triacilgliceróis, o colesterol, caveolina, diacilglicerol, enzimas do metabolismo lipídico. Então, você tem uma série de proteínas e enzimas que são super importantes para essa regulação dessa organela. Nessa foto ao lado, eu trouxe ela para mostrar para vocês uma característica da interação aqui. Se fica fácil, se vocês acompanharem a setinha, verem a setinha aqui, você tem uma mastigota de tripanossoma, tá? Um LB, quer dizer, aqui na setinha, um corpo lipídico da célula hospedeira próximo a esse protozoário, e outros corpos lipídicos aqui mais abaixo, tentando entrar dentro desse vacúolo, tá? O que poderia dar um indício da função energética que ele apresenta. Aqui nós temos uma célula de um cardiomiócito infectado com Trypanosoma cruzi. E aí podemos perceber também a composição diferenciada
desses corpos lipídicos em uma mesma célula. Então, fica muito claro e muito nítido para nós que ele tem composição variada e variação na quantidade dentro de uma mesma célula. Por microscopia de fluorescência, nós temos alguns marcadores que são muito importantes, e aí você consegue observar cada pontinho lilás é um corpúsculo lipídico, é um lipid droplet dentro desses macrófagos, dentro dessas células, tá? E aí você observa a intensa quantidade. Aqui nessa imagem, nós temos o BODP, que é um marcador clássico de corpos lipídicos de origem lipídica, tá? A adipofilina, a gente vai ver mais à frente, é o tipo de proteína que está inserida nesse core de fosfolipídios, que é a característica principal dos fosfolipídios, é a proteína majoritária que dá característica funcional a essa organela. E aí você vê aqui a colocalização da presença da adipofilina e o BODP, que marca os lipídios. Então, você tem uma marcação tanto para lipídio quanto para proteína, e você vê a colocalização. A partir dessa colocalização, você está dizendo o seguinte, eu tenho uma estrutura que, em sua maioria, majoritariamente, ela é formada por lipídios, mas ela também apresenta proteínas inseridas e proteínas dentro da sua conformação. Então, mais uma vez, isso dá para a gente um indício de que é, sim, uma organela que tem a sua própria dinâmica. Eu gostaria de trazer para vocês, nesse momento, uma característica muito importante dentro do contexto da biotecnologia, porque os corpos lipídicos, os triacilgliceróis que estão armazenados dentro desses corpos lipídicos, eles são muito importantes, principalmente dos vegetais, para a produção de óleos e de biocombustíveis, tá? E aí, por exemplo, um exemplo que eu trouxe para vocês, que acabou ficando errado aqui, nós temos a canola. E aí, quem nunca viu ou nunca usou o óleo de canola? E aqui nós temos uma microscopia eletrônica mostrando para vocês como que esses corpos lipídicos estão ali inseridos, estão ali distribuídos dentro do citoplasma das sementes. Uma outra característica que você deve notar é o seguinte, agora vamos fazer uma comparação. Olha a característica que a gente viu das células de mamífero, os corpos lipídicos que a gente viu das células de mamífero, com o que a gente observa agora nas células vegetais. Eles apresentam algumas particularidades e a composição levemente diferente. Eu queria muito que esse vídeo funcionasse para vocês olharem essa reconstrução, tá? Que eu peguei, foi um vídeo mesmo do YouTube, ele está reconstruindo a partir da semente da planta da canola, então ele vem reconstruindo a partir do FIB, acredito que sim. Ele veio reconstruindo todos os corpos lipídicos, tá? E segmentando, fazendo a reconstrução de todos os corpos lipídicos daquela região onde ele estudou, daquela parte da amostra onde ele estudou. Então, aqui em amarelo, você tem os corpos lipídicos, e aqui, cada cor diferente é uma célula diferente. Então, você tem ideia de quantos corpos lipídicos tem dentro de uma única célula vegetal, por exemplo, como é a célula vegetal da canola, das sementes de canola. Tá? Só mostrando para vocês a combinação da tecnologia, da biotecnologia, e a combinação da biotecnologia, né, do que pode ser utilizado para o futuro, e já tem sido muito utilizado, a partir de uma organela tão importante como são os corpos lipídicos. Então, a importância nas plantas dos corpos lipídicos, que é um outro campo dentro da biotecnologia, tem uma importância enorme, porque a partir dali a gente tem reserva energética que pode gerar combustíveis e aí melhorar o meio ambiente. Aqui, no caso, eu só trouxe para vocês o exemplo do óleo de canola, mas existem, se vocês procurarem,
Existem muito material a respeito dos biocombustíveis a partir de lipídios. Aqui você tem a imagem de algas verdes, tá? E aí a ideia é mostrar para vocês que para cada organismo, para cada função, esse fosfolipídio ele vai variar, mas mantendo essa estrutura de uma monocamada de fosfolipídios e proteínas, mas vai variar em sua formação, a quantidade, o tamanho e a sua função. Por exemplo, nós temos epimastigota de Trypanosoma cruzi, e aqui, nessa forma, que é a forma do inseto vetor, nós temos a participação, nós temos a produção desse corpo lipídico, que dentro do seu processo, por exemplo, de diferenciação celular, esses corpos lipídicos também vão sendo modificados, vão sendo alterados ao longo do processo, ao longo da mudança do metabolismo do próprio protozoário. Então, se o protozoário tem um metabolismo X, e aí ele está mudando dentro do seu próprio ciclo celular, ele está partindo de um inseto vetor, e aí ele sofre um estresse metabólico, ele sofre um estresse nutricional, que sai de uma determinada temperatura e de uma quantidade X de nutrientes, e vai perder essa quantidade X de nutrientes, automaticamente esses corpos lipídicos são acionados dentro do metabolismo celular e muda tanto a sua quantidade quanto a sua composição, tá? Dentro do organismo, dentro da infecção, do processo de infecção, a gente pode ver, por exemplo, macrófagos infectados, tá? Que a gente tem em verde nessa fluorescência. Nós temos em verde a marcação dos lipídios, tá? E a marcação do próprio, aqui no final, aqui nessa micrografia, nós temos a marcação de corpos lipídicos do protozoário dentro do macrófago, mostrando que tem corpos lipídicos no macrófago e corpos lipídicos no protozoário, indicando que todas as células possuem corpos lipídicos. E aqui eu trouxe essa imagem só para a gente pensar nessa questão das fronteiras dos tipos celulares, em que a gente tem uma célula eucariótica, né, um macrófago. Esse macrófago vai fagocitar, vai interagir, vai ser infectado por formas tripomastigotas. Aqui a gente está dando o exemplo do Trypanosoma cruzi, mas acontece também na leishmania, no toxoplasma e em outros protozoários. Você tem os corpos lipídicos dos macrófagos e você tem os corpos lipídicos dos tripomastigotos, tá? E aí, dentro desse universo, você tem que entender a função de cada um. No caso dos macrófagos, de uma forma geral, esses corpos lipídicos apresentam uma grande função imunológica inflamatória, que vai auxiliar ou não, aí depende da regulação imunológica, no processo de infecção, no processo de propagação da infecção pelo protozoário. Então, só para vocês entenderem a dinâmica que acontece dos diversos tipos celulares e seus diversos corpos lipídicos. Aqui nós temos o Caenorhabditis elegans, eu acho que eu consegui falar o nome direitinho. E aí nós temos esse modelo como um dos modelos em que também é um modelo importante para se estudar esse aparecimento dos corpos lipídicos. Então, mostrando a variabilidade para vocês. Então, essas organelas, evolutivamente conservadas, né, o seu aparecimento é conservado dentro das células, são organelas incomuns. Por quê? Como eu falei para vocês, muda-se um pouco a estrutura do que se conhece de organela, pela primeira característica de não apresentar uma monocamada e toda a sua dinâmica e toda a sua biofísica de estruturação. Então, agora você tem uma monocamada de fosfolipídios, que dentro dela você tem todo uma estrutura e uma dinâmica de um core lipídico, tá? Que dá sustentação a essa estrutura. Então, você tem um núcleo lipídico neutro, com ésteres de esterol e triacilgliceróis.
Esses lipídios neutros são determinados por uma monocamada de fosfolipídios e nós temos, como eu já falei para vocês, várias proteínas anexadas, ligadas, ora de forma periférica, ora inseridas nessa monocamada. Então, a sua função estrutural, tá, em eucariotos agora, é reserva em tecidos adiposos, no tecido adiposo das plantas e nas sementes, tá? É importante na produção de membranas, na sinalização celular, como mediadores inflamatórios. Então, os lipídios têm um papel essencial e muito importante na inflamação. E os corpos lipídicos, mais do que nunca, estão sendo estudados no processo inflamatório. Não é à toa que a obesidade ela é uma doença considerada uma doença de cunho inflamatório. Então, na obesidade, nós temos um aumento dos adipócitos por possuir um aumento nos corpos lipídicos. Então, você tem uma doença de cunho inflamatório em que a participação dos corpos lipídicos, tanto na produção de hormônios, quanto na produção de mediadores químicos e celulares, são essenciais para esse balanço energético. Participam da lipofagia, como eu já tinha comentado para vocês, são organelas que estão diretamente conectadas com a autofagia, tá? Podem apresentar também um estoque proteico, apresentam uma função muito importante e um papel que vem sendo estudado, essencial no desenvolvimento do câncer. Existem muitos trabalhos mostrando como os corpos lipídicos estão associados aos diversos tipos de câncer. São importantes no estabelecimento das infecções virais, diabetes, porque estão diretamente relacionados ao controle da insulina ali nos adipócitos, psoríase, que é uma doença imunológica de cunho inflamatório, e na produção de hormônios. Então, só para a gente entender como que essas organelas estão diretamente conectadas nos seus tipos celulares e nos tecidos em que elas participam. Então, o que nós temos, quimicamente falando, a gordura, triacilglicerol, colesterol, o que nós temos dentro desse corpo lipídico, né? Além dos fosfolipídios, dentro da estrutura dele, o que nós temos? Dentro dos adipócitos, nós vamos ter triacilgliceróis e ésteres de colesterol, e essa quantidade vai variar dependendo do tipo celular. Então, nós temos aqui o triacilglicerol e a sua estrutura, mostrando para vocês o backbone, né, a cadeia de glicerol, e os ácidos graxos ligados a essa cadeia. E essa é a forma que o organismo tem de estocar energia. No momento em que começa lá o processo de lipólise e de beta-oxidação, todas essas cadeias vão sendo quebradas e gerando energia para o organismo. Por isso é uma forma de você estocar uma grande quantidade de energia. E essa é a forma com que o corpo guarda energia, tá? E o colesterol, com toda a sua característica aqui desse ciclo peridofenantreno, e o éster de colesterol, que é muito importante na síntese de vários hormônios e também na sua participação como um todo nos processos celulares, tá? A composição dos corpos lipídicos vão estar associados à sua função, então isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, células normais e hepatócitos, para cada tipo celular a gente já pontuou bastante sobre isso. E aí a gente tem, dependendo da função desse micro-organismo, como no caso dos procariotos, você vai ter o acúmulo desses lipídios em estresse nutricional, o acúmulo desses lipídios em processos de degradação, como em autofagia. E essa composição vai estar diretamente ligada à sua função. Então, o tipo de ácido graxo, só voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês que eu esqueci. Aqui você tem o triacilglicerol, e cada ácido graxo desse pode variar em tamanho e pode variar em seus diversos tipos. Então, o tipo de ácido graxo que cada corpúsculo lipídico vai ter vai variar dependendo da sua função e da sua necessidade,
tá? A diferença, né? A diversidade em tamanho e composição. Isso aqui é um artigo mostrando por microscopia eletrônica quando foi incorporado, quando foi doado para essas células o DHA, que é o ácido decohexanoico, que é esse ácido graxo de cadeia longa, como esse ácido graxo foi incorporado, como ele foi adquirido pelas células, tá? E aí vai variar conforme a necessidade que essa célula apresenta aqui, como nessa imagem. O legal dessa imagem, que eu gosto, é que você consegue perceber nessa parte central mais clara, mostrando que você tem uma predominância provavelmente de colesterol, e aqui está mudando a configuração e a composição desses corpos lipídicos a partir do momento que ele está recebendo, que ele está sendo alimentado, poderia-se dizer aqui, se vocês acompanharem na setinha, pelo retículo endoplasmático, ele vai continuar recebendo triacilglicerose do seu sítio inicial de formação, que vem a partir do retículo endoplasmático. Um desenho esquemático mostrando para vocês como essa diversidade de tamanho e composição. No C, a gente tem um adipócito clássico, e aí esse grande corpúsculo lipídico. Nas outras células, ele pode aparecer de tamanhos variados, de formas variadas, podem estar aglutinados, ou ora cada um isolados, tá? E aqui eu posso mostrar embaixo, mostrando para vocês nesse desenho esquemático, que cada corpúsculo lipídico, mesmo dentro de uma mesma célula, ele pode ter um core, quer dizer, uma capa de proteínas diferenciadas, que vai dar a ele funções diferenciadas dentro da própria célula. Tá? Como, então, que esses lipídios vão estar organizados nos corpos lipídicos? Eles podem estar organizados de uma forma concêntrica, depende do core proteico, ou esses lipídios podem estar espalhados de forma aleatória dentro desses corpúsculos lipídicos. Então, a gente pode ter camadas concêntricas de triacilgliceróis, tá? Dentro dessa estrutura micelar, né? Que nós podemos chamar. Você pode ter espalhado diferentes tipos de ceras, diferentes tipos de lipídios. Eles podem estar espalhados de forma aleatória e randômica, tá? Nos adipócitos, também nos fibroblastos, e podem estar com proteínas liberadas e, algumas vezes, membranas, processos celulares membranares, restos de membranas, formação de membranas associadas a ribossomos dentro desse corpúsculo lipídico. Então, como que acontece, agora a gente vai começar, a gente já está no meio para o final da aula, a entender a formação desses corpos lipídicos em mamíferos, tá? E aí a gente já conversou que eles se originam a partir da membrana do retículo endoplasmático. Então, nós temos o retículo endoplasmático, que é liso, né? E a sua dupla membrana. Então, a partir dali, começa, então, o budding, quer dizer, toda a maquinaria de formação desses corpos lipídicos. E desde a ligação e da formação dos triacilgliceróis, que é a nucleação de cada ácido graxo com glicerol, até a saída dessa estrutura. Então, só mostrando para vocês, inicialmente aqui nós temos nesse desenho esquemático, nós temos um corpo lipídico nascente, tá? Ele acabou de ser liberado do retículo endoplasmático. Nós temos em verdinho essas proteínas associadas, tá? E aí, o que você vai observando aqui? Acompanhe aqui. Aqui nós temos... de baixo para cima, tá? Acompanhando aqui a setinha comigo. Aqui nós temos a monocamada de fosfolipídios, ou a bicamada de fosfolipídios
do retículo endoplasmático. Essas duas enzimas, que são a DGAT1 e também na sua isoforma 1 e 2, a DGAT1 e DGAT2. E nós temos a ACAT, que é responsável pelo corte de colesterol. O que acontece? Essas duas enzimas aqui, na bicamada do retículo endoplasmático, elas vão começar a nuclear, quer dizer, a formar, a associar, a juntar, né, a fazer as reações de esterificação, as reações bioquímicas para a formação dos triacilgliceróis e do ésteres de colesterol. A partir desse momento que começa a formação, a produção, que é o que o retículo endoplasmático liso faz, ele produz, ele começa a nuclear, a organizar esses lipídios. A partir desse momento, então, como são estruturas lipídicas, essas estruturas lipídicas elas vão ganhar essa interface entre as duas monocamadas da bicamada lipídica. Não sei se ficou claro aqui para vocês, mas mais à frente vai ficar no outro desenho. E aí começa a crescer, quer dizer, começa essa produção dos lipídios, começa a aumentar e tensionar essa bicamada lipídica do retículo endoplasmático. E aí você começa a ver essa bolha, formação dessa bolha de lipídios aqui na membrana do retículo endoplasmático. A partir do momento que essa bolha começa a crescer, tem toda uma sinalização que começa a nucleação de proteínas, e essas proteínas são as proteínas nascentes do retículo endoplasmático, e continua todo o processo de maturação até a separação do corpo lipídico, né, desse budding, dessa vesícula nascente, até a sua liberação para o citoplasma, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, é toda a via biosintética de como acontece para a formação do colesterol, tá? E aqui em cima, esqueci de colocar, mas para a formação também dos triacilgliceróis a partir da via de biossíntese de Kennedy, que é tanto a via de biossíntese de Kennedy para eucariotos, ela contempla tanto a produção de fosfolipídios como a produção de triacilgliceróis. E aqui, mostrando para vocês, a esterificação do colesterol para esse core aqui, para esse núcleo de fosfolipídios, ou para esse núcleo do corpo lipídico. Então, acompanhando aqui esse desenho esquemático. Então, a primeira fase que a gente tem para a formação do corpo lipídico é aqui a síntese dos triacilgliceróis. Então, aqui nós temos aquela enzima DGAT1 ou a DGAT2, que vai começar a montar a estrutura dos triacilgliceróis. Essa estrutura, o que ela faz? Começa a montar, e essa é uma enzima que ela vai fazer o seguinte, ela vai começar a liberar lateralmente os triacilgliceróis, que vão começar a causar uma tensão nessa bicamada lipídica. E esses triacilgliceróis, por afinidade química, região hidrofílica, lipídios, vão começar a se depositar aqui nessa região da bicamada lipídica. E, inicialmente, causando essa tensão aqui, mudando esse perfil energético, mudando todo esse perfil de organização da membrana do retículo endoplasmático que está voltado para o citoplasma. Então, essa vesícula, ela cresce e, à medida que ela vai crescendo, em um determinado momento, ela é destacada da membrana do retículo endoplasmático, tem o seu core de proteínas, quer dizer, a sua camada de proteínas que vai vir do retículo endoplasmático e também que vai vir do próprio citoplasma. Depois, com o passar do tempo, o tempo dessa maturação, nós temos a expansão, que é essa fase 4, desse corpúsculo lipídico. Outra imagem aqui só para vocês, só para não ficarem só para vocês entenderem bem. Então, nós temos a bicamada lipídica, número 1, a formação e a deposição dos triacilgliceróis entre a bicamada. Você tem essas proteínas aqui que vão participar, né, auxiliando
nesse processo de deformação, que é a ceipina. Nesse primeiro momento, aqui no 3, você tem a ceipina, que ela está ali na membrana do retículo endoplasmático, ela vai auxiliar nesse processo de mudanças conformacionais e instabilidade biofísica dessa membrana. Você tem a inserção da perilipina, que foi aquela proteína que eu falei para vocês que é majoritária dos corpos lipídicos, aqui já nesse processo inicial. As enzimas da membrana do retículo continuam produzindo lipídios, aqui nessa fase 4, então essa vesícula começa e continua a crescer em todo o seu processo. Depois de um determinado tempo de controle, né, isso é um controle da própria célula, você tem a maturação nessa fase 5, desse corpúsculo lipídico e depois a sua liberação. Se você fizer uma pergunta para mim e disser assim, Josiane, eu queria saber aonde que se regula o tamanho. Ainda são coisas que estão em estudo. Ainda até o momento não existe nenhum como é que eu posso dizer para vocês? Nenhum metabolismo, ou a palavra certa não é metabolismo, não existe ainda nenhum estudo que mostre o que está sendo responsável pelo tamanho dessas partículas na hora da sua produção, dessas organelas na hora da sua produção no retículo endoplasmático. Então, aqui mostrando para vocês como ocorre essa tensão na membrana, como as proteínas auxiliam nesse processo de curvatura e começam a abertura da membrana do retículo endoplasmático para, então, começar a se formar aquele core de lipídios que é quimicamente parecido e que quimicamente vai se aglutinando. Só para trazer alguns detalhes a mais para vocês. A mudança da curvatura da membrana do retículo endoplasmático e as proteínas que começam a se associar a esse processo, tá? Vão ser proteínas que vão ser do próprio retículo endoplasmático ou que, ora, vão vir do citosol, oriundos de ribossomos do citosol. Aqui só mostrando para vocês como que acontece, tá? Essa outra imagem mostrando as enzimas, o colesterol, os triacilgliceróis, o core aqui desses lipídios, tá? Depositados dentro dessa camada, como que as proteínas e enzimas que estão na membrana do retículo endoplasmático são essenciais tanto para a formação, tanto para a liberação dos corpos lipídicos dentro do citoplasma, né? Sai da região luminal, ganha o citoplasma da célula. Sai da região luminal do retículo endoplasmático para a região do citoplasma da célula. As proteínas, como eu já falei para vocês, que estão nos corpos lipídicos, elas vão obedecer os padrões de inserção das proteínas da monocamada lipídica, tá? Apesar de ser apenas, aqui nós temos uma bicamada e os corpos lipídicos apresentarem apenas uma camada, eles vão respeitar essa configuração. E aí nós temos as proteínas mais comumente encontradas, que são da família PET, a perilipina, a adipofilina, a tipo 47. Nós vamos ter a ADRP, que é mais específica dos adipócitos, e as proteínas relacionadas ao crescimento, e a ceipina, que foi aquela que eu já comentei para vocês, que está diretamente relacionada à biogênese dos corpos lipídicos, tá? Então, aqui você vai ter a monocamada e as várias proteínas, ora inseridas na monocamada, ou ora apenas associadas de forma periférica, tá? Existe também o transporte associado aos corpos lipídicos, quer dizer, organelas se associam a ele, como já havia mostrado para vocês na micrografia. Mitocôndria pode doar proteínas, outras organelas podem doar proteínas que vão fazer parte desse core de proteínas dos corpos lipídicos.
essas proteínas, como que elas vão estar ali nesse corpo lipídico? Existem as proteínas de classe 1, geralmente, como esse desenho mostra, as proteínas chamadas de proteínas de classe 1, elas já acompanham o corpo lipídico desde o seu nascimento, então elas são oriundas lá da membrana, de um dos folhetos da membrana do retículo endoplasmático. Elas apresentam esse perfil de serem, de ter essa região hidrofóbica e elas passam, né, pela monocamada, quer dizer, elas têm uma região voltada para o citosol e voltada para o core, né, para a estrutura interna do corpúsculo lipídico. Nós temos também as proteínas de classe 2, e essas proteínas de classe 2 são justamente as proteínas que vão ser adquiridas depois que esse corpo lipídico está no citosol, está livre no citosol. Elas podem ser oriundas do retículo endoplasmático livre no citosol e também de outras organelas, tá? E aqui mostrando para vocês como que acontece nesse desenho aqui a micrografia, mostrando a interação, como que tem a incorporação dessas proteínas de classe 1 que vem do retículo endoplasmático na membrana do corpúsculo lipídico, da gotícula lipídica, aqui esquematizado, ok? E aí, para cada proteína, você vai ter, como eu já havia falado antes, para cada classe de proteína, para cada tipo de proteína, vai determinar qual é a função ou qual é o momento metabólico daquele corpo lipídico. Você vai ter, por exemplo, esse artigo traz que a acetil-CoA sintetase vai promover a biogênese do corpo lipídico a partir, essa é a enzima que inicia a produção dos triacilgliceróis para a produção dos corpos lipídicos, como mostra aqui o acúmulo nessas imagens e a produção e imersão dos corpos lipídicos em vermelho, o corpo lipídico inicial saindo, né, brotando, budding, agora que eu achei uma palavra para budding, brotando do retículo endoplasmático. Esse corpo lipídico, ele pode crescer, como eu já havia comentado anteriormente, pode ser a fusão corpo lipídico com corpo lipídico, pode acontecer também a transferência de proteínas e também a síntese, pode acontecer também a síntese de triacilgliceróis ali naquele mesmo, dentro daquele core do corpúsculo lipídico. Então, a fosfatidilcolina atua diminuindo a tensão superficial e como surfactante, tá? As proteínas, elas vão prevenir essa coalescência e garantir a identidade e a individualidade. Então, você tem um crescimento, esse corpo lipídico ele pode crescer por se aglutinar, mas também existem características dessa membrana que vai prevenir essa coalescência desses corpúsculos lipídicos dentro da mesma célula. E aqui um trabalho mostrando para vocês como que existem os corpos lipídicos isolados de diferentes tamanhos. Então, esses corpos lipídicos, ora vão se aglutinando, coalescendo, ou existem proteínas que vão impedir, depende da proteína que tem nesse corpúsculo lipídico, nesse caso aqui é essa SFP27, que vai impedir que eles se aglutinem e formem grandes corpúsculos lipídicos dentro de uma única célula. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, o adipócito, de uma forma geral, ele é uma célula que é um tipo celular que ele não é a que seria adaptada, a palavra certa não seria adaptada, mas ele já tem uma estrutura em que as características do corpúsculo lipídico já facilitam e permitem essa coalescência formando uma única gotícula. No caso dos outros tipos celulares, em que as organelas são essenciais para o metabolismo, entendam o seguinte: você tem um adipócito, que a função dele é armazenar, para que esse armazenamento, para que aquele estoque guardado
possa virar moeda energética. Então, qual é a função dele? Guardar. Então, ele pode guardar a maior quantidade possível. Como que ele faz isso? Coalescendo as gotículas de lipídio. Mas existem as outras células, elas precisam do seu metabolismo e as suas organelas precisam estar corretamente distribuídas ali no seu citoesqueleto. Então, um único lipídio, um único corpo lipídico gigante, grande dentro de uma célula, por exemplo, como um fibroblasto, como um macrófago, se ele crescer demasiadamente, ele vai impedir o funcionamento normal da célula como um todo, do citoesqueleto, das organelas, e vai trazer danos a essa célula. Então, por isso que é muito importante se entender essa questão do crescimento e as proteínas que estão associadas a esse crescimento ou não desses corpúsculos lipídicos. Aqui só mostrando para vocês a participação do colesterol e dos ésteres de colesterol, como que esse colesterol, porque o corpúsculo lipídico não é formado só de triacilgliceróis, ele é formado também por ésteres de colesterol, como que esse colesterol ganha esse core, né, ganha o interior desse corpo lipídico. Então, a partir de colesterol livre, no citoplasma, esse colesterol livre vai ser esterificado por essa enzima CAT, e a partir daí, então, esse colesterol fica confinado ali dentro da estrutura do corpúsculo lipídico. Como eu já havia comentado com vocês, o corpúsculo lipídico, ele interage com muitas organelas, como lisossomos, mitocôndrias, o próprio retículo endoplasmático também, mesmo depois do seu budding, né, do seu brotamento, ele continua a interagir com o retículo endoplasmático. E aqui uma tabelinha com as interações com as organelas, as proteínas que fazem parte dessa interação e a função, a descrição de cada uma delas, para vocês observarem a variabilidade. Chegando ao final da aula, eu trouxe um esquema como se fosse um mapa mental, né? Mas não chega a ser um mapa mental, só para a gente entender quais são as funções básicas desses corpúsculos lipídicos, né? Das lipididrópides. Então, elas podem e atuam, né? Na mitocôndria, ali auxiliando na quebra de ácidos graxos, auxiliando na produção de energia a partir da quebra de ácidos graxos, no retículo endoplasmático e na homeostase das membranas, na regulação para a autofagia. Como eu falei para vocês, a participação dos corpúsculos lipídicos é essencial no processo autofágico. São essenciais na produção de mediadores lipídicos, e esses mediadores lipídicos são os mais variados possíveis, desde produção de hormônios até produção de sinalizadores celulares. Auxiliam na proteção contra a lipotoxicidade e na homeostase do mecanismo energético e mecanismo redox. Então, metabolicamente, essas são algumas funções que esses corpos lipídicos estão associados. E aí, só trazendo para vocês a ideia que eu queria trazer, né? No caso do organismo humano adulto, nós temos grande parte dos nossos adipócitos com estoque de lipídios, estoque energético. Então, você vai ter esse balanço de energia que você adquire, né? O estoque desses lipídios e a energia que é gasta. E é esse equilíbrio, né, que vai trazer a fisiologia, o funcionamento, a homeostase normal do organismo. Quando você tem alguma disfunção nesse equilíbrio de estoque de energia ou na ingestão, no estoque, no gasto, você pode ter doenças relacionadas à própria obesidade e doenças relacionadas à obesidade, à resistência à insulina, com o acúmulo de lipídios, ou você pode ter também o outro lado da balança, que é a falta de lipídios armazenados no organismo, levando à lipodistrofia.
esse estoque de lipídios em excesso pode trazer as doenças metabólicas. Você já deve ter ouvido falar da síndrome metabólica, e aí a síndrome metabólica, ela vai... a síndrome são doenças associadas ao metabolismo lipídico, que é resistência à insulina, acompanhado de diabetes, aterosclerose, cardiopatias de uma forma geral. Isso tudo está associado ao excesso de lipídios no organismo. Aí, quando você imaginar excesso de lipídios, imagina adipócitos cheios de corpúsculos lipídicos e as células do organismo, de uma forma geral, também abarrotada de corpos lipídicos. Aqui, só para mostrar para vocês, eu trouxe essa foto de algumas desordens que podem acontecer no organismo quando você tem a má formação. Por exemplo, na síntese, a má formação dos corpos lipídicos. Se você tem problemas na síntese de triacilgliceróis, você pode ter uma lipodistrofia congênita, quer dizer, você não tem a formação de lipídios de triacilgliceróis para o feto. Você pode ter outras síndromes, diarreia crônica, quando você tem a má formação desses corpos lipídicos, baseando-se nessas enzimas aqui, nessas proteínas, você pode ter outras síndromes relacionadas aos lipídios. E quando você tem problemas ou defeitos associados às proteínas, você vai ter também uma série de outras distrofias e problemas de armazenamento de lipídios dentro do corpúsculo lipídico, levando, de alguma forma, desregulando a homeostase do organismo. E aí, só para não ficar nas minhas palavras, como eu já havia falado para vocês, os corpos lipídicos estão diretamente relacionados aos diversos mecanismos que modulam o aparecimento do câncer, tá? Aqui tem vários, eu não vou me deter, é só para trazer o exemplo para vocês. Então, eles vão desregular a energética celular, vão alterar o próprio processo do acúmulo de lipídios, leva a um processo inflamatório que vai alterar as células do sistema imune, vai aumentar a síntese de eicosanoides, alterar o ciclo celular, trazer alterações no metabolismo da célula de uma forma geral, levando a angiogênese, e a angiogênese é aquela parte que é a formação de novos vasos responsáveis por esse crescimento, a maior responsável pelo crescimento dos tumores, porque leva os nutrientes, ativação da metástase e crescimento e progressão do câncer de uma forma geral. Claro que ainda falta muitas coisas para se elucidar sobre os corpos lipídicos, qual o direcionamento do brotamento, como regular o tamanho e o número para cada tipo celular, não se sabe ainda como isso acontece, o que regula a composição das proteínas para cada corpúsculo lipídico ainda também permanece em estudo. Quais proteínas são removidas, quais permanecem, quer dizer, quais são as proteínas que são nativas, que são essenciais, que não saem do core, né, da estrutura, como eles são catabolizados e qual a relevância desse estoque de lipídios para o câncer, para os patógenos intracelulares, para as células da glia e nos processos neurodegenerativos. Então, todas essas questões estão em aberto, mas são questões que estão em estudo, o que traz para a gente assim, um grande papel no estudo e no desenvolvimento de conhecimento baseado nos corpos lipídicos. Então, assim eu termino a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado entendido, e que tenham muitas perguntas para que eu possa ajudar e para que eu possa ajudar vocês. Alguma pergunta, gente? Eu vou interromper a gravação, aí fica mais vontade para fazer pergunta, tá, Josi? Aí você pode até parar a sua
a sua apresentação? se quiser.